Em um outro assunto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação da proposta que altera a lei da ficha limpa. A medida propõe reduzir o período de inelegibilidade de políticos condenados. Andréa Neri, de volta ao Jornal Jovem Pan, acompanha, traz as informações. Por que essa proposta foi hoje retirada da pauta, hein, André? É porque não houve acordo, Tiago, para a votação desse projeto de lei que antecipa a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade, isso que é estabelecido pela lei da ficha limpa. O projeto começou a ser debatido durante a sessão dessa terça-feira, mas o próprio relator da proposta, o senador Everton Rocha, pediu mais tempo para convencer os colegas sobre o conteúdo. A resistência foi manifestada principalmente por senadores do PSDB, do Partido Novo e do MDB. O Everton Rocha voltou a defender o texto que, segundo ele, corrige desigualdades. Então não pode ter, num país que não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, não pode ter inegibilidade perpétua. É disso que se trata. E a outra coisa que não é justo também se falar que vai se voltar políticos para a vida pública. Depois de 12 anos, você não vai ganhar um mandato de graça. Quem nunca disputou a eleição, se filia a um partido e vá se candidatar, porque para o povo, Sua Excelência, o povo lhe dá o mandato, só quem passou por uma campanha sabe. Então, quem de verdade que deveria julgar o político, que é o povo, essa pessoa, depois de 12 anos, ela vai enfrentar a urna novamente, aí ela vai se submeter ao seu verdadeiro juiz, que é o Tribunal do Povo. Pelo texto já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado e que ainda depende, então, do plenário, o período de inelegibilidade passa a ser único, de 8 anos. Esse prazo vai começar a ser contado a partir de um dos 4 marcos, conforme, então, a gente destacou ao longo da programação no dia de ontem. Ou a data da condenação à perda do mandato, ou a data da eleição em que aconteceu a prática abusiva ou criminosa, ou a data da renúncia ao cargo, ou então a data da condenação por órgão colegiado. O senador Alessandro Vieira criticou a medida que interfere no texto que virou lei por iniciativa popular. E aí eu escutei muito aqui a expressão, o espírito da ficha limpa está preservado. Só o espírito, porque a gente está matando a lei. Só vai sobrar o espírito mesmo. A gente está rasgando a lei da ficha limpa, com toda a importância, o relevo que tem a lei da ficha limpa, que minhas homenagens ao senador Portinho, que ajudou na redação, mas que é uma legislação de iniciativa popular das poucas que temos, das poucas salvaguardas que a sociedade conseguiu construir contra o mal político. Além dessa falta de consenso, o que também pesou para o adiamento da mudança da lei da ficha limpa foi o fato de o governo não ter se posicionado de forma clara o suficiente sobre o tema, e isso acabou gerando dúvidas entre os parlamentares da base aliada. Caso a votação não ocorra até o fim dessa semana, a análise da medida pode ser adiada para abril, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, devem acompanhar o presidente Lula em viagem oficial ao Japão. Tiago. É isso, a discussão sobre a lei da ficha limpa no Congresso Nacional. Até já, Andréa Neri, na programação da Jovem Pan. Bom, Dora Kramer, o próprio senador Alessandro Vieira, inclusive a gente acompanhando a sessão no começo da noite, destacou o seguinte: é preciso ter uma discussão mais ampla dentro do próprio Congresso Nacional. Agora, e o argumento do responsável pelo projeto, hein, Dora? Olha, é um argumento completamente falacioso. O que é ir daí? Que dali 12 anos a pessoa não pode voltar para a política. Olha, se não quisesse ser punida, que não cometesse ilegalidades. É muito simples, né? Então, porque esse projeto, como eu já disse, ele não só, ele reduz, na prática reduz, e é como o senador Alessandro Vieira disse com muita propriedade, rasga a lei da ficha limpa. Hoje a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que foi uma das entidades que na época fez uma campanha em prol da aprovação da ficha limpa, já se posicionou com relação a essa tentativa. E mesmo que tenha sido adiado, tenha sido retirado de pauta, não nos iludamos, vai voltar à pauta. E quando o governo não se posiciona, é porque também
deputados e senadores governistas estão interessados. E quando a gente está cansado de ver, quando interessa ao Congresso, o Congresso faz. Talvez haja aí alguma maneira, não sei se o Congresso vai se sensibilizar com manifestações contrárias, porque se isso se aprovar, a gente está vendo desmonte de atos de combate à corrupção em todo canto. É mais um ato, uma lei que eu acho que é a única lei que é firme e que dá resultado, sendo, como disse o senador, rasgada. E eu acho que o Congresso vai tentar continuar até obter o intento de fazer da lei da ficha limpa letra morta. E, Kobayashi, essa sensação sua também de que o Congresso vai até o fim, vai continuar nessa discussão, e é estranho que o governo não tenha se posicionado até agora, pelo menos? É estranho, não é significativo, concordo com a Dora. Se não se manifesta é porque, pelo menos, não se opõe a uma mudança que favoreceria pessoas que têm problemas na justiça. E sobre o clima do Congresso, eu acho que isso depende muito das manifestações populares, né, do clamor público. Como a pauta anticorrupção há alguns anos foi muito forte, isso deveria voltar justamente para pressionar os parlamentares a não alterarem a lei da ficha limpa, que é uma pauta anticorrupção. A maioria dessas pessoas que são impedidas de disputarem por terem ficha suja são pessoas que corromperam a administração pública, que tiveram acesso ao patrimônio público, improbidade administrativa, peculato, rachadinha, desvio de dinheiro público. São essas as pessoas que vão se beneficiar com uma mudança que flexibiliza a lei da ficha limpa. Então, esta questão da anticorrupção deveria pressionar mais os parlamentares, mas isso depende de um clamor público que, nesse momento, ainda não é tão grande e permite com que, pelo menos 20 senadores, quisessem votar a questão já neste momento.